Olá, amigas e amigos do TRT. Estou aqui mais uma vez para o nosso monólogo da quarentena. E hoje o tema é o desassossego. Esse tema eu não escolhi aleatoriamente, nada disso. Pelo contrário, eu tenho conversado com muitas amigas e amigos ao longo de toda essa quarentena e tenho ouvido recorrentemente uma palavra sair da boca de todos eles, que é a palavra cansaço. Por incrível que pareça, essas pessoas como eu, né, pertencem à classe média e fazem parte de uma classe média que está podendo entrar na quarentena, né? Nem todo mundo consegue, pode estar na quarentena, mas essas pessoas como eu podem. E elas têm dito que elas estão cansadas. E é um cansaço diferente. Porque às vezes, algumas dizem que estão cansadas de não fazer nada. Outras dizem que estão cansadas de fazer coisas de casa que não estavam acostumadas a fazer, porque uma empregada doméstica fazia. Como muitas empregadas não estão trabalhando, até porque, né, os seus patrões e patroas, com muitas aspas nessas expressões, eles estão dando, né, estão pagando os seus salários, né, e permitindo que elas fiquem em casa, né? Então essas pessoas estão tendo que realizar as tarefas de casa e isso tem produzido cansaço. Outras pessoas ainda, como uma grande amiga minha, professora, tem dito que o cansaço surge em não poder fazer aquilo que fazia. Então, não poder fazer algo que era o habitual tem gerado um cansaço. Ora, o que eu tenho ouvido em todas essas reclamações é que a palavra cansaço, ela diz respeito aqui, de maneira bem transitiva, a um cansaço da própria quarentena. Ou seja, muitas pessoas estão cansadas da quarentena. Estar em quarentena é um objeto que é fonte de um cansaço. E esse cansaço, por sua vez, ele traz uma inquietude, um incômodo, né? Estamos irrequietos, deslocados. Ora, várias vezes essas pessoas que eu conheço chamam esse cansaço de angústia. Eu não teria essa coragem, né, de identificar isso com angústia, por uma razão importante. Desde o filósofo Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, passando por Heidegger e Sartre, angústia é uma palavra que tem um significado mais radical. Angústia diz respeito a um afeto, a uma disposição afetiva, como chama Heidegger, né? A expressão alemã é Befindlichkeit, né? Que é uma disposição afetiva que faz com que o ser humano revele para ele mesmo a estrutura do seu ser, que é marcada por indeterminação. Então, o ser humano, ele se vê numa liberdade radical, que nada tem a ver com livre-arbítrio. Pelo contrário, experimenta em si uma indefinição congênita. Ou seja, o ser humano, a partir da experiência da angústia, experimenta-se como livre, porque não é coagido por nenhuma substância, nenhuma natureza, nenhuma essência, nenhuma identidade previamente constituídas. Nada disso. Portanto, se nós somos radicalmente livres, nós temos de nos tornar quem somos, nós temos que nos conquistar, nós temos que nos exercer. Portanto, a existência é uma tarefa, e é isso que se revela na angústia. O fato da nossa vida, de maneira existencialmente pensada, a nossa vida é uma eterna tarefa. Por isso nós nunca temos pontos finais, nós só temos reticências. E isso que se revela na angústia é justamente o preço que nós pagamos por existirmos. Nós pagamos o preço de termos de ser, né, nós temos de nos conquistar, temos de nos exercer para que sejamos alguém. Por isso Sartre disse, numa obra muito conhecida, de 1946, O Existencialismo é um Humanismo, que o ser humano ele está preso à sua liberdade. O homem, ele nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Então, a angústia revela ao ser humano que ele só é alguém à medida que ele se conquista como esse alguém.
Ora, não é isso que está em jogo nesse cansaço que essas pessoas que eu estou utilizando aqui como material para esse nosso monólogo, né, que essa palavra que elas estão utilizando não tem como significado angústia. Nada disso. O cansaço diz respeito àquilo que o heterônimo do Fernando Pessoa, Bernardo Soares, chamou de desassossego. E esse é o tema do nosso monólogo. Eu vou dar como título desse encontro, né? Porque na verdade isso que a gente está fazendo aqui é um encontro. A gente se encontra através da reflexão da palavra, do pensamento, né? Do tema que está sendo elaborado, pensado aqui. Eu vou chamar esse nosso encontro de terapêutica do desassossego. Ou seja, há uma terapêutica. O desassossego que está aparecendo nesse momento, essa é a minha hipótese, ela nos leva ela produz algumas questões. Eu caracterizaria da seguinte forma: até que ponto a experiência do desassossego possibilita-nos uma reinvenção de nós mesmos? Até que ponto o desassossego da atualidade nos liberta de algum modo? O desassossego, ele pode ser experimentado terapeuticamente, portanto, curativamente. Ora, para dar conta disso, eu vou trabalhar com 2 significados dessa palavra desassossego. Portanto, eu vou pensar esse conceito de uma maneira dupla. O primeiro sentido vem da a obra clássica do Bernardo Soares, né, o Livro do Desassossego, que é na verdade uma obra póstuma, né, dentro do corpus do Fernando Pessoa, né, da sua obra. Ele é um texto póstumo, se não me falha a memória, publicado em 1982. É um conjunto de textos tudo inacabado, né, uma prosa muito bem articulada, muito forte, e que deixa ali claro a experiência do desassossego como um desencaixe, uma desarmonia, uma quebra na integralidade da relação do ser humano com o mundo, com a realidade. Bernardo Soares, ele trata ao longo, né, de todo o livro da oposição entre sonho e realidade. A realidade para ele é um peso. E ele não tem muita vocação, com muitas aspas a palavra vocação, mas ele não tem vocação para lidar com a aspereza, a dureza, o peso da realidade. E por isso, de alguma forma, ele produz uma estratégia para abrandar a realidade. E essa estratégia é o sonho. Então, ele vive da inconsistência, porque a consistência da realidade, ela aparece como sufocadora. Ora, isso aparece, por exemplo, em 2 passagens que eu separei aqui. Né? Uma delas, que é muito conhecida, diz assim: em mim, o que há de primordial é o hábito e o jeito de sonhar. As circunstâncias da minha vida, desde criança sozinho e calmo, outras forças talvez amoldando-me de longe, por hereditariedades obscuras ao seu sinistro corte, fizeram do meu espírito uma constante corrente de devaneios. Tudo o que eu sou está nisto. E mesmo aquilo que em mim mais parece longe de destacar o sonhador, pertence sem escrúpulo à alma de quem só sonha, elevada ela ao seu maior grau. Quero, para o meu próprio gosto de analisar-me, ir, à medida que a isso me ajeite, ir pondo em palavras os processos mentais que em mim são um só. Esse, o de uma vida devotada ao sonho, de uma vida educada só em sonhar. Mais à frente ele diz: vendo-me de fora, como quase sempre me vejo, eu sou um inapto à ação, perturbado, antes
ante ter que dar passos e fazer gestos, inábil para falar com os outros, sem lucidez interior para me entreter com o que me cause esforço ao espírito, nem sequência física para me aplicar a qualquer mero mecanismo de entretenimento trabalhando. Isso é natural que eu seja. O sonhador entende-se que seja assim. Toda a realidade me perturba. A fala dos outros lança-me numa angústia enorme. Quero destacar, dentre várias frases muito importantes, essa que diz: toda a realidade me perturba. Mais à frente, numa parte que é um anexo, são vários textos anexos, que alguns estudiosos acham que não é do Bernardo Soares, mas o espírito é o mesmo. Mais à frente ele diz assim: a minha alma é fraca demais para ter sequer a força do seu próprio entusiasmo. Sou feito das ruínas do inacabado, e é uma paisagem de desistências a que definiria o meu ser. Divago se me concentro. Tudo em mim é decorativo e incerto, como um espetáculo na bruma. E por fim ele fala: escrevo com uma grande intensidade de expressão. O que sinto nem sei o que é. Sou metade sonâmbulo e a outra parte nada. Ou seja, o Bernardo Soares é alguém que sonha por ter uma relação de desassossego, desarmonia, desintegração entre ele e a realidade. Então, nesse caso, o desassossego, ele diz respeito a... ele acusa uma relação com o mundo que não é nem de integração e, por isso, não pode ser de integralidade. Ora, antes de chegar ao segundo sentido de desassossego, vamos comparar o Bernardo Soares, que eu estou falando, é uma obra tão grande, mas estou falando aqui só desses caracteres bem simples e eu acredito que fácil de serem entendidos, e a obra do Alberto Caeiro, que na minha compreensão é o heterônimo, que aparece na obra do Fernando Pessoa. Mais importante porque ele tem uma experiência da realidade que produz sossego e satisfação. Ou seja, é alguém que teve uma relação com o mundo de integração e integralidade, né? De inteireza e, portanto, de plenitude. Ora, no início do Guardador de Rebanhos, o Caeiro, ele já deixa claro uma experiência marcante de tudo que diz respeito a essa figura que é o guardador de rebanhos. O guardador de rebanhos, diz o poema número 9, ele guarda pensamentos, só que pensamentos são sensações. Então, ele conduz um rebanho, e esse rebanho são sensações. Ou seja, é uma experiência corporal que, segundo ele, é o lugar onde o sentido de cada coisa se revela a cada momento ao ser humano. Então, a grande experiência do Caeiro é de uma articulação de plenitude entre o ser humano e as coisas que se revelam a cada momento na vida. Ora, no poema número 2 ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Então, uma experiência de temporalidade. A cada momento aparece a novidade, porque ele vê algo que ele não tinha visto. Isso, para o Caeiro, é a experiência mais radical do ser humano. O que ele chama de ver. Ele usa o verbo ver. A visão é a acolhida do modo como o mundo e as coisas do mundo se revelam. Então, para ele, isso que é o grande conceito de pensamento. Eu não vou tematizar aqui, mas tem dois grandes conceitos de pensamento ao longo do Guardador de Rebanhos. Mas esse é o conceito afirmativo. Ou seja, pensar é sentir o modo como a novidade das coisas se revela a cada momento. Ele continua dizendo: eu sei dar por isso muito bem.
Sei ter o pasmo essencial, que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Olha, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Então, o guardador de rebanhos, ele tem o pasmo essencial. Quando ele olha, ele vê o novo, né, brotando. E ele tem esse pasmo que uma criança teria se, ao nascer, ela reparasse que nascera deveras. Então, nascer não é meramente um dado biológico. Nascer deveras é reparar que a gente abriu-se para a revelação da novidade que naquele momento se revela aos olhos, se revela ao ser humano. Então, o guardador de rebanhos é alguém que está em tanta conexão com o mundo, que o mundo é sempre novo, porque a cada vez ele se mostra por inteiro, mas numa determinada figura dele mesmo. E por isso, ser capaz de se apropriar disso, de acolher isso, de receber do mundo a riqueza que ele mesmo manifesta, isso é o que há de mais próprio na condição humana. Num outro poema lá do Guardador de Rebanhos, lá na frente, ele diz que o ser humano tem a estatura do modo como ele mesmo vê. Então, a nossa grandeza ou a nossa pequenez é diretamente proporcional à nossa capacidade de ver ou de não ver. Ora, o Caeiro vai dizer que um dos problemas centrais que impedem a nossa visão é que a gente acrescenta à realidade uma realidade que o mundo não expressa por si só. Nós, seres humanos, a gente está sempre duplicando a realidade. A gente não só vê uma flor, a gente quer saber qual é a causa que está lá no profundo da flor que condiciona e determina a flor. A gente não se apropria de um gesto de amor. A gente quer saber se a intenção daquele gesto pode ser caracterizada como... Ou seja, a gente está sempre buscando algo para além do que se mostra, como sentido do que se mostra. E isso, segundo Caeiro, nesse mesmo poema, no número 2, é estar doente dos olhos. Por isso, num outro significado da palavra pensamento, ele vai dizer que pensar é estar doente dos olhos. E nós, ocidentais, construímos uma cultura que sempre suspeita do que se mostra e busca um fundamento sempre mais além do que se mostra para explicar, controlar, regular o que se mostra. Então, a gente não consegue ver a riqueza do que se expressa a cada momento. Para o Alberto Caeiro, a profundidade da realidade está na superfície, está no caráter caleidoscópico, na maneira como ela se apresenta a cada momento como uma certa configuração. Ora, nesse sentido, o Caeiro ele é a plena harmonia com a manifestação das coisas. E a palavra coisa aparece nos poemas do Guardador de Rebanhos em vários momentos. E no famoso poema número 8, que trata da fuga de Jesus do céu, que volta a ser eternamente criança e menino, que é um texto que é declamado pela Maria Bethânia em muitos dos seus shows, nesse texto diz lá que Jesus ensina ao guardador de rebanho todas as coisas. E ele diz que ele ensina o mais importante, que é aprender a ver quantas coisas há nas flores. O que significa, então, coisa para Caeiro? Essa expressão tão importante que atravessa todo guardador de rebanhos. Não significa meramente uma realidade qualquer. Coisa é a significatividade da realidade. É o sentido daquilo que aparece. Quando ele fala que há muitas coisas nas flores, é porque cada realidade que aparece traz consigo uma multiplicidade de significados, de sentidos. Por isso, o que aparece traz consigo uma pluralidade. O que aparece traz consigo uma semântica complexa. Quando nós abraçamos uma criança, há muitas coisas naquele abraço. Quando nós sorrimos para um amigo, para uma amiga, há muitas coisas nesse sorriso. Quando a gente lê um livro, uma poesia, há muitas coisas no livro, na poesia. Consequentemente,
Cada coisa traz consigo muitas coisas. Cada realidade traz consigo múltiplas significações. Por isso a realidade é sempre plural, sempre excessiva, sempre rica. Ora, se para o Caeiro a realidade ela traz consigo uma plenitude, não há porquê a gente fugir dela através de devaneios e sonhos, como Bernardo Soares. A gente tem que se harmonizar e se satisfazer com a realidade como ela se apresenta, porque a cada vez ela se apresenta mostrando uma multiplicidade de riquezas que vão ser mostradas de outra maneira no momento seguinte. Então a realidade ela nunca tem déficit. O mundo ele nunca é um peso insuportável ou algo destituído de sentido. À medida que o ser humano, através da capacidade de acolher a realidade, se harmoniza com as coisas que atravessam tudo no mundo, esse significado de coisa enquanto pluralidade de significados, quando o ser humano consegue acolher, então diz lá um dos poemas, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Então, exatamente o tudo vale a pena é porque a vida se basta a cada vez segundo o modo como ela se revela. Ora, então nós temos o desassossego do Bernardo Soares, que diz respeito a um desencaixe. Nós temos o sossego e satisfação do Alberto Caeiro, que diz respeito a uma plenitude. Essa contraposição deixa surgir um segundo significado da palavra desassossego, que não diz mais respeito a um desencaixe e uma incapacidade de lidar com o peso da realidade, como o do Bernardo Soares, mas diz respeito a um incômodo criativo. Vou citar alguns exemplos. Há uma expressão muito conhecida que é um título, também é um título de uma obra do Rubem Alves, é um conjunto de aforismos, que diz: ostra feliz não faz pérola. Ou seja, todo mundo sabe como é que a ostra produz pérola, né? Ela está lá, na dela, quietinha, de repente entra um grão de areia e corta, e machuca, e ela sangra. E ela produz uma gosma para se proteger daquela fonte de dor, que é a areia. E quanto mais ela vai englobando a areia naquela gosma, a gosma vai se solidificando, sedimentando e vai se tornando pérola. Então, a beleza da pérola diz respeito ao modo como a ostra ela lidou com o incômodo de forma criadora. Quando o Rubem Alves cita isso, já na introdução desse livro, ele diz que era assim que os gregos pensavam a tragédia. E ele fala que o cristianismo ele transformou a tragicidade da vida numa comédia celeste, ou seja, é possível que haja tudo um final feliz. Quando a gente estiver no céu, não tem choro, ranger de dentes, não tem sofrimento, não tem mais dramaticidade. O inferno não. O inferno mostra que não é possível mais esperança nenhuma, porque, em verdade, você vai ter a presença de um sofrimento eterno que não, e, portanto, não se extingue. Se é eterno, na verdade, não é bem a expressão. Ele é indefinido. Então, ele é de uma temporalidade que se arrasta e que não prevê termo. Eternidade na Idade Média diz respeito ao que não tem tempo, que é o próprio Deus. Ora, o Rubem Alves diz o seguinte, no céu cristão, a tragédia da vida se transforma em comédia, porque só tem risos, uma alegria, uma felicidade que jamais é colocada em xeque. Mas na tragédia não. Ele copia uma passagem do Nascimento da Tragédia do Nietzsche, a primeira obra do Nietzsche publicada por ele de 1871. O Nietzsche diz que a tragédia é uma obra de arte que transfigura o sofrimento em beleza. Não reprime, não anula, não oculta, não é sedativo, não. É a capacidade de afirmar a vida com todo o sofrimento que ela contém por meio de uma estratégia estética, que é a beleza de uma obra de arte. Então, quem vai a uma tragédia, né, grega, que vai participar ali daquelas cenas teatrais, vai encarar o sofrimento, a dor, as agruras. Mas como aquilo ali é uma obra de arte, então a gente é capaz de enfrentar o sofrimento
a partir da força transfiguradora da beleza, ou seja, da arte. Então, ostra feliz não faz pérola, diz o Rubem Alves. Mostra que há incômodos na vida que não negam sofrimento, mas transformam o sofrimento em plenitude. Por outro lado, aquela famosa história de James A. Gray, que é um libertador, educador de Gana, que no início do século XX ele queria lutar contra a colonização, né, a Gana colonizada, e ele volta dos seus estudos e percebe mulheres negras querendo usar cabelo alisado para se parecer com mulheres brancas, homens negros, adolescentes, crianças, né, também querendo usar as roupas dos ingleses, os gestos dos franceses, uma educação eurocêntrica. Então ele conta a famosa história que o Leonardo Boff imortalizou no Brasil, uma parábola da águia e da galinha, que diz que certa vez um camponês gostava de colecionar animais, aves sobretudo, e ele viu um filhote de águia machucado e colocou dentro do seu galinheiro. E a águia cresceu e ela começou a ciscar e a viver como se fosse galinha. Entretanto, um amigo naturalista o visitou um dia e viu que dentro do galinheiro já havia uma águia que já estava crescendo com um tamanho bom e que estava vivendo junto à galinha, alimentado como galinha, e disse para ele que não poderia tratá-la assim, porque aquela ali não era galinha, era uma águia. E ele falou, não, rapaz, viveu com galinha, cresceu como galinha, tornou-se galinha. E ele falou, não, se é águia, então sempre foi águia. Se você me der a oportunidade, eu mostro para você que ela nunca foi galinha. E ele falou, então pode fazer, faz o que você quiser aí. Ele levanta a águia inicialmente, joga para cima, ela olha para baixo as galinhas e volta a ciscar. Ele vai para cima de uma árvore e a águia olha para baixo, vê as galinhas e volta a ciscar. Até que no dia seguinte ele marca de manhã cedinho para estar com o camponês em cima de um monte para mostrar para a águia para apresentar um lugar que não tem as galinhas abaixo, né, da sua altura, para ela voltar a ciscar. Então, ele chega lá em cima do monte e a águia começa a tremer de medo. Ela nunca tinha voado, nunca tinha se afirmado como águia. E ele se lembra que a águia, geralmente, ela tem um sinal, ela é como um girassol. Os seus olhos, eles se orientam pelo sol. E muitas vezes ela inicia os voos quando a pupila dilata e quando ela inclina o seu olhar em direção ao sol. Então ela pega a cabeça da águia, bota os olhos fixados, né, numa posição que diante deles está o sol. E as pupilas se dilatam, ela abre as asas, dá um grito e sai voando. E a partir dessa história, ele fala para as pessoas de Gana, né, que fala para os cidadãos e cidadãs de que todos eles são águia, mas foram acostumados, através da colonização, a ser galinhas. E está na hora de relembrar a força dos seus voos. E essa história foi marcante porque ela produziu muita luta e, mais à frente, houve a libertação de Gana. Outra história muito importante é a alegoria da caverna de Platão. Eu não vou tematizar com muitas, né, com profundidade, mas é uma história muito importante na obra de Platão, mas ela traz consigo um detalhe importante. Esses homens que estavam, né, dentro da caverna a vida inteira amarrados dos pés à cabeça, vendo no fundo da caverna sombras de objetos, que eram objetos que passavam a cabeça de alguns homens, que transitavam em frente à caverna. Onde havia um muro e a luz do sol, junto com um fogo que havia dentro da caverna, né, um fogo que não se extinguia, que ambas as luzes, a do sol e a do fogo, projetavam a sombra lá no fundo da caverna. Num certo momento, um dos rapazes se liberta e ele sai da caverna. E ele não consegue ver nada, porque os olhos não estão adaptados. Então ele sofre. E ele vai aos poucos adaptando os olhos, até que um dia ele consegue ver o sol e ele percebe que as sombras lá da caverna eram possibilitadas pela luz do sol
e pela chama lá de dentro. E volta para comentar com seus antigos amigos de que a verdade não estava dentro da caverna, mas estava fora. Né? Eu só quero um detalhe, retirar um detalhe dessa história. É que há o desassossego de um conhecimento de algo novo que acontece fora da caverna. E esse desassossego, ele é acompanhado por sofrimento. Então, o conhecimento da verdade fora da caverna e a libertação, né, de toda a ilusão interna que estava dentro da caverna, naquelas sombras, é acompanhado por um sofrimento. Esse sofrimento é um desassossego. A águia que reaprende a voar, ou que, na verdade, aprende a voar, né? Segundo a história, segundo, né, a parábola, ela aprende a voar. Ela tem que sair do seu sossego, da estabilidade de uma vida normalizada e naturalizada em condições que faziam, que a levavam a ser galinha. A ostra, se ela não fica desassossegada com o corte, com o sangramento dela, ela não produz pérola. Então existe um desassossego que diz respeito a um incômodo criativo. Ora, esse incômodo criativo, segundo essas histórias que eu narrei, esse incômodo está ligado à produção de uma plenitude que é semelhante àquela que é celebrada pelo Alberto Caeiro. Então, existe o desassossego, que diz respeito a um desencaixe do Bernardo Soares, que não produz uma relação criadora com o mundo, mas produz sonhos que não levam a enfrentamento com o mundo, do mundo. E há o desassossego que produz um incômodo criativo, transfigurador, de produção de beleza, de plenitudes anteriormente inexistentes. Ora, o desassossego que está em jogo na quarentena quase sempre diz respeito ao desassossego do Bernardo Soares. Porque nada cria, mas ele almeja se adaptar ao velho. Ele quer se adaptar, como diz a expressão clássica, né, da Tanar judaica, da Sagrada Escritura judaica, quer voltar às panelas do Egito. Tem saudade das panelas do Egito, como aconteceu com o povo de Israel, que, né, depois da abertura do Mar Vermelho, no meio do deserto, começou a sentir saudade das panelas do Egito, saudade da escravidão. Então, há um desassossego de vidas que estão completamente saudosas da opressão anterior, daquele ritmo desenfreado, de uma série de comportamentos que são comportamentos extremamente degenerativos, porque são compulsivos. Portanto, eu diria, para a gente já ir finalizando esse monólogo, eu diria que a gente sofre de um desassossego que é uma síndrome de abstinência. A gente está intoxicado. A gente está sofrendo pela abstinência do ritmo cotidiano que se tornou normal e que nos fazia galinhas, sabe? E a gente não consegue voar como águia. O frenesi das compulsões cotidianas, eles são muito mais perigosos do que as outras drogas que consideramos pesadas, porque não deixa a gente parar, não deixa a gente contemplar, não deixa a gente usufruir da beleza, não faz a gente acolher a eterna novidade do mundo, como disse o Caeiro. Portanto, para criar uma imagem interessante, a lógica da compulsão, ela se assemelha àquela pessoa que, estando com sede, quer matar a própria sede bebendo água do mar. Ela incha e a sede só aumenta. Então ela é capaz de explodir de tanta água que ela bebe, mas ela vai continuar com sede. O nosso cotidiano, desse frenesi compulsivo, essa é a nossa normalidade na maior parte das vezes. A vida dos workaholics, sabe? A vida que está sempre transitando de um lugar para o outro e não consegue repouso em lugar algum. Uma vida que não tem descanso, por mais que durma o dia inteiro aos finais de semana.
Não é à toa que algumas pessoas, inclusive uma da minha família, algumas pessoas surtam depois que se aposentam. Pessoas que não suportam o peso do desassossego que surge quando as suas compulsões são interrompidas. Então, uma terapia do desassossego me parece que é aquela que é capaz de transformar o desassossego que surge da nossa vida compulsiva e, portanto, dessa intoxicação que nos deteriora, na maior parte das vezes, pelo frenesi das atividades contínuas que não nos deixam entrar em harmonia nunca, transformar esse desassossego num desassossego criativo, que produza algo, que nos desloque, porque nos faz criar, nos faz produzir alguma coisa que é de uma ordem de plenitude. Nós, na maior parte das vezes, nós somos adictos. Nós somos totalmente dependentes das compulsões que servem como cárcere e que a gente tem saudade quando elas são interrompidas. Por isso é preciso uma terapêutica do desassossego, para que a gente não se sinta cansado, exatamente porque a gente tem saudade do frenesi, saudade dessa loucura que é a nossa normalidade e que dificilmente a gente questiona, porque estamos narcotizados, intoxicados profundamente pelo seu sabor, pelo seu sentido, pelo seu horizonte. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar, toda essa reflexão. Espero que tenha valido. Espero que a terapêutica do desassossego sirva para provocar algumas possíveis mudanças, no caminho de vocês. E mais à frente temos mais outro monólogo para nos ajudar a enfrentar alguns desafios que estão aparecendo nesse momento em nossa caminhada comum.